Pessoal, mais um Podgat. Hoje nós estamos aqui com o Dr. André Ribas, que é epidemiologista da Rede Margat, médico também, professor da Faculdade São Leopoldo Mandic. Muito obrigado, André, por ter vindo. É um prazer estar com vocês aqui. É sempre muito interessante esse tipo de proposta, né? De discutir coisas tão importantes. Você que é um especialista em doenças infecto-contagiosas também, né? E hoje o nosso tema vai ser febre maculosa. Que doença é essa que ano passado matou algumas pessoas aqui em Campinas após uma festa, né? O que é febre maculosa? Veja, a febre maculosa brasileira, ela é uma rickettsiosa, ou seja, é uma doença causada por uma bactéria chamada Rickettsia. Faz parte de um conjunto de outras febres maculosas que existem em outros países, mas elas sempre têm uma característica muito local, né? E a nossa febre maculosa, infelizmente, é uma doença bastante grave. Infelizmente, ela acaba levando em torno de 50% dos pacientes ao óbito. Então, é uma doença que ela precisa ser diagnosticada precocemente para tentar evitar esses óbitos. É uma taxa de mortalidade muito alta, realmente, né? 50% de todo mundo que pegar a febre maculosa. Ao que se deve essa taxa de mortalidade tão alta? Olha, tem alguns fatores que são ainda desconhecidos, não é? Mas o tipo de lesão que ela causa no corpo é bastante grave. Ela afeta, ela leva uma vasculite, ou seja, ela leva uma inflamação, ela afeta os vasos sanguíneos. Então, se ela afetar os vasos sanguíneos, por exemplo, do rim, ela vai levar insuficiência renal. Quando ela afeta o sistema nervoso central, ela leva as hemorragias no sistema nervoso central e, consequentemente, lesões gravíssimas. Na pele, a gente vê lesões também, né? Hemorragias na pele e, enfim, todos os órgãos do corpo podem ser afetados. Mas os mais importantes são esses órgãos vitais que eu coloquei: rim, fígado, sistema nervoso central, cérebro, né? E coração, às vezes, também pode ter lesão, pulmão. Esse nome maculosa tem a ver com essas lesões vasculares? Exatamente. Mácula, né, uma mancha. Então, uma febre que dá mancha. As manchas, muitas vezes, elas são só eritematosas, né, ou seja, avermelhadas, como uma mancha que seja por vasodilatação, né, ou seja, sem ter sangramento. Ou as manchas também podem ser por hemorragias, e aí são manchas que são mais escuras, né, violáceas, que são equimoses. Então, os dois tipos de manchas são presentes na febre maculosa. E quando nós falamos em febre maculosa, aqui em Campinas é uma região que o número de casos não é desprezível, né? Não sei se é endêmico, mas nós temos uma quantidade de casos considerável. Olha, a região aqui de Campinas, indo de Pedreira, Campinas, Jaguariúna, chegando até Piracicaba, ou seja, essa bacia do rio Atibaia e Jaguari, elas formam um complexo, né, ecoepidemiológico, que é um dos mais importantes em termos de número de casos e óbitos do Brasil. Então, se a gente pegar essa região, é a que mais ocorre casos por metro quadrado, ou seja, pela área que está ocupada, né? Então, é uma doença bastante preocupante, especialmente para essa região. E o que causa febre maculosa? Como é que a pessoa pega e o que causa essa doença? Você falou da bactéria, né? E como é que é transmitida a febre maculosa? Veja, a Rickettsia, ela é uma bactéria que o hospedeiro dela, o reservatório mais importante dela é o carrapato, né? E nele ela vai se manter por muito tempo, né? Inclusive ela consegue se transmitir verticalmente, ou seja, uma prole, uma fêmea portadora da bactéria, a prole dela vai ter também a bactéria. Então isso faz com que esse seja o grande reservatório da bactéria no meio ambiente. Agora a gente tem também
uma cadeia, né, de transmissão importante, da qual fazem parte as capivaras, principalmente. Por que as capivaras são tão importantes? Por dois motivos. Primeiro, que elas são abrigo para esses carrapatos. Elas fazem com que elas abrigam qualquer fase do carrapato, desde a fase mais larvária, que é o micuim, até a fase intermediária e a fase adulta, quando o carrapato tem os ovos, amadurece e se reproduz. Então, a capivara ela tem um papel fundamental como reserva dos carrapatos, para alimentar os carrapatos e manter eles na natureza. Então, ela vai ser um reservatório do carrapato. Além disso, já está bem demonstrado que as capivaras fazem uma amplificação da bactéria. Ou seja, quando a bactéria entra na circulação da capivara, através da sucção pelos carrapatos, a capivara ela acaba desenvolvendo uma bacteremia. O que significa? A bactéria entra na circulação sanguínea da capivara, ela se multiplica dentro da capivara e ela acaba também se transmitindo para outros carrapatos. A capivara ela não é um reservatório de longo prazo da capivara, da bactéria. Ela não fica com muito tempo com a bactéria em circulação. Mas o que ela faz de tão complexo, então, de tão danoso? É porque, como ela tem muita infestação de carrapato, quando ela faz essa bacteremia, ela transmite para muitos carrapatos. Então, ela amplifica a população de carrapatos infectados. Então, nesse sentido, a capivara atua em duas maneiras, né? Reproduzindo o carrapato e fazendo a amplificação da bactéria para outros carrapatos. O cavalo também pode abrigar o carrapato. Ainda não foi bem demonstrado se ele tem essa mesma capacidade de fazer bacteremia e de amplificar a bactéria para outros carrapatos. Mas ele também pode abrigar o carrapato. Tem outras espécies de animais que também podem participar, né, da reprodução do carrapato, tá? Mas só o cavalo e a capivara na nossa região conseguem manter todas as fases do carrapato. Então, são fundamentais para a sustentação da população de carrapatos na natureza. André, por exemplo, se eu tenho um cachorro e tenho um sítio, vou para o interior e levo meu cachorro para o sítio, e é uma região infestada. Tem capivara, tem cavalo, boi, não sei, mas ele pega esse carrapato estrela, ou micuim, né? Dependendo da fase. E tem perigo de eu trazer a bactéria para dentro da minha casa por meio do meu animal de estimação? Sim, isso está bem demonstrado, tá? E isso realmente é uma das formas de se transmitir para o ser humano. Não é a forma mais habitual para nosso tipo de carrapato. Isso acontece com mais frequência numa espécie de carrapato que chama Amblioma dubitatum, que é um amblioma da Serra do Mar. Mas também acontece isso com o nosso carrapato aqui, que é o carrapato que é o Amblioma cagenense, né? Os nomes são difíceis, né? A gente conhece como carrapato estrela, né? Exatamente, né? E que, na verdade, inclusive, agora eles passaram a redenominar como Amblioma sculptum. Mas o Amblioma cagenense é o mesmo que é o carrapato estrela, o micuim. Parecido. Não, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Só que mudou de nome não sei nem por que eles fazem isso com... Faz parte da ciência. Da né? ciência. Da classificação, né? Classificação. Esses animais, as capivaras, por exemplo, você diz que elas fazem uma bacteremia. Elas apresentam doença? Podem morrer em virtude da bacteremia com a rickettsia? É interessante. A capivara ela faz febre, ela fica doente, mas ela é bem resistente à bactéria. Ela não morre como ser humano com tanta frequência, tá? Então isso também é uma característica que favorece, né, a manutenção da bactéria
né, no meio ambiente. Então, e se eu vou aqui em Campinas teve uma festa, várias pessoas foram picadas pelo carrapato, desenvolveram febre maculosa e algumas delas faleceram. Eu vou em algum ambiente que eu sei que há possibilidade de infestação, e aqui nós temos diversos parques com avisos sobre o risco de febre maculosa. Eu tive no parque. Como eu me previno para que eu não tenha contato com esse carrapato? Porque a gente também não pode deixar de frequentar essas áreas, ter lazer, tudo isso. Mas qual a melhor prevenção numa zona rural ou num parque das cidades, da região? É muito importante essa pergunta, porque a melhor maneira de se evitar a doença é evitar o contato com a possibilidade do carrapato. Então, apesar de ele estar presente em alguns locais públicos, ele vai estar em geral na vegetação. Então, a gente tem que evitar o contato com a vegetação, tá? Agora, não, eu vou pescar. Não vou deixar de pescar porque é um lazer importante, enfim. Né? Eu mesmo, por exemplo, né, também frequento o Rio Atibaia e faço canoagem, tudo. Mas é importante a gente saber da existência, né? E a gente tem algumas maneiras de prevenir. Primeiro, a gente pode, se vai ter contato com a vegetação e tudo, né? Ou seja, não é possível utilizar o lazer sem essa proximidade, a gente vai fazer o quê? Uma alternativa, né? Pôr a meia por cima da calça. Se possível ainda, põe uma fita adesiva para prender melhor, para evitar a entrada do carrapato. Preferencialmente uma meia clara, se possível. Agora, olha, não, a atividade não permite que seja com calça comprida, porque é uma atividade de esporte, etc. Segunda, não é exclusiva, pode usar as duas ao mesmo tempo. Aplicar repelente, tá? O repelente pode ser a base de DET, das marcas comerciais diversas, ou a base de caridina, que ele tem uma permanência na pele por mais tempo. Né? Então, reaplicando periodicamente de acordo com a bula do repelente, isso ajuda a evitar a picada do carrapato. Mas também não é absoluto isso, então tem medidas complementares. O carrapato ele é muito pequenininho na fase em que a gente conhece ele como miquim, a gente não consegue visualizar. Então, é importante, quando sair da área infestada, a gente primeiro olhar o corpo, ver se não tem carrapato, se tiver a gente já tira. Agora, se mesmo não tendo, é altamente recomendável se tomar um banho com um sabonete à base de acaricida, ou seja, um produto que mate, né, os carrapatos ou pelo menos elimine eles da pele, que são aqueles mesmos que são usados para piolho, a base de permetrina, a base de deltametrina, e tem alguns que são a base de benzoato de benzila, também funciona. Aí esse aplica, né, na pele um líquido que pode tirar depois. De modo geral, se funciona para piolho, vai funcionar também para o carrapato, e é uma forma efetiva de a gente eliminar rapidamente aqueles carrapatos que porventura tenham aderido à nossa pele, tá? Se você encontrar, por exemplo, um carrapato, eu vi, é um miquim, não é uma forma mais já mais adulta, e eu consigo visualizar esse carrapato. Como que eu tiro o carrapato? Olha, tem que tirar o mais rápido possível. Se você estiver no campo, pode retirar com a mão mesmo, sem nenhum tipo de problema, tá? Se ele tiver aderido à pele, você pode tirar. O importante é tirar logo, porque logicamente que o ideal é tirar com uma pinça, e a pinça pegando no aparelho sugador do carrapato para não esmagar. Agora, entre aguardar chegar em casa para tirar com uma pinça e tirar no campo, é melhor tirar no campo, porque nesse período inicial ele ainda não teve tempo de injetar a saliva, que é onde está a
a bactéria, né? Então tem que ser tirado rapidamente. Tem algumas coisas que devem ser evitadas absolutamente, tá? Que é o quê? Queimar. Por quê? Porque ao queimar, você está estimulando o carrapato a vomitar a saliva e a bactéria dentro da sua pele. Outra coisa que deve ser evitada absolutamente é esmagar com a unha, tá? Isso dá vontade, é um prazer que eu já tive. Isso aí, né? É como se faz com piolho, né? A mãe fazia com piolho, e você tem tanto ódio aquele bicho estava aderido, que eu mesmo, antes de saber disso, já fiz isso. Já esmaguei, que faz e solta aquela hemolinfa, e a gente parece tem um certo prazer, né, de massacrar aquele parasita. Agora, isso faz com que, eventualmente, essa linfa ela pode entrar pela unha, né, pelos tecidos em volta da unha, que são que tem pequenas lesõezinhas sempre, isso é característico, né? Não é mucosa, mas é uma pele que ela tem uma série de fissurazinhas, né? E por ali você pode introduzir a bactéria no seu corpo inadvertidamente e autoprovocado. Então, é uma atitude que deve ser evitada ao máximo, tá? E como que essa doença se manifesta? Eu fui picado, não deu tempo de tirar, fui picado. Ou nem vi que fui picado, fui ao mato. Como é que ela se manifesta? Febre, né? Febre é sinal, é um sinal de muitas doenças. Exatamente. Né? Hoje mesmo a gente está passando uma epidemia de dengue, né? Sinal inicial, febre. Como é que a gente diferencia isso? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. E só para a gente terminar a questão da retirada do carrapato, se ela for feita nas primeiras horas, 2 horas, né, logo depois da saída do mato, a gente consegue evitar a febre maculosa. Então, essa questão do tempo é muito importante, porque não é imediatamente que ele começa a injetar as bactérias. Ele tem que primeiro começar a sugar e ele é ativado. Ela tá inerte nas primeiras 2, 3 horas. Então, a gente consegue retirar rapidamente, a gente consegue evitar a infecção. Agora, uma vez com a infecção, e os sintomas começam a aparecer, eles vão aparecer ali de 2 a 15 dias. Até um dia depois pode começar, às vezes. Tá? Então, de 1 a 15 dias depois da picada. Bom, é um sintoma muito inespecífico, realmente. Muitas doenças se manifestam com febre no quadro inicial. E não tem um marcador específico, como tem, por exemplo, na gripe, que vai ter dor de garganta, tosse, que já é mais específico de uma infecção de via respiratória. Na febre maculosa, não. Você vai ter só a febre, pode ter mialgia, pode ter dor no corpo, pode ter cefaleia, que também parece muito com dengue. Então, a grande recomendação é o seguinte: se você esteve em área com transmissão, você deve procurar o médico e avisar dessa exposição, tá? Só 1/3 das pessoas que têm febre maculosa identificam que foram picadas pelo carrapato. Então, mesmo que você não tenha visualizado ou retirado um carrapato, ou confirmado que o carrapato te picou, você está arriscado a ter febre maculosa, mesmo sem ter, né, essa informação do carrapato. Então, você precisa avisar o médico que você teve contato na região, na localidade com transmissão. Então, é uma questão que, às vezes, você é atendido por um profissional que não está experiente com aquela questão. Então, por exemplo, um médico que for de outra cidade, que não conhecer a epidemiologia da situação aqui de Campinas, da região de Campinas. Então, é importante que ele seja avisado que, olha, tive em área com transmissão de febre maculosa. Nessa situação, febre associada à exposição já é suficiente para uma suspeita clínica e para a introdução do tratamento que é feito com doxiciclina preferencialmente. E esse início do antibiótico, se prorrogar, vamos aguardar para ver como vai evoluir, para saber o que é. Não se faz isso, né? O antibiótico tem que começar imediatamente para que a doença possa ser controlada e curada, né? A regra é clara: suspeitou, tratou. Aguardou, perdeu tempo, e a evolução é bastante rápida,
e o tempo ali é risco de vida, tá? Então, suspeitou, tratou, tá? Não tem outra coisa. Não tem que aguardar nenhum exame laboratorial, não há necessidade, obviamente, a gente nem, na prática, né, na vida real aqui no estado de São Paulo, o exame ele só consegue ficar pronto depois que o paciente está curado ou morto. Por que isso? Porque o método que a gente tem, por ser uma doença ainda pouco estudada, pouco conhecida, a gente não tem métodos comerciais de investigação. Não tem laboratórios privados, não oferecem exames. E também os exames que temos disponíveis, mesmo nos laboratórios públicos, eles são métodos que demoram para ficar pronto. Primeiro, a sorologia, a gente tem que ter 2 amostras, com 15 dias de diferença entre as 2 coletas. Aí já foi o tempo que o paciente teria cura. O outro método que é a reação, né, em cadeia da polimerase, né, a PCR, só é feito em casos mais graves. Então, aguardar gravar para depois coletar o exame também não está correto. Então, suspeitou, tratou. Então, o paciente vai até uma unidade básica de saúde ou um pronto-socorro apresentando febre, às vezes não tem ainda as manchas, né? A maioria, só a febre, sem mancha. Ótima questão. Essas máculas, elas são tardias. Então, não vou esperar aparecer as máculas, não vou esperar aparecer os fenômenos hemorrágicos, eu não vou esperar nada disso. É só febre mais a exposição. É para os pacientes até não acharem estranho. Eu fui lá e já... Pode ser dengue, pode ser alguma outra coisa, pode ser alguma outra arbovirose, e já entrar com antibiótico, né? Exatamente. Não é uma doença viral, uma doença bacteriana. Não tem vacina, não tem nada disso para... Infelizmente, não temos vacina, não temos um repertório muito grande de antibióticos. Então, a gente precisa utilizar o antibiótico que é o mais efetivo, estudado, que é a doxiciclina. E tem uma outra questão, né? Depois confirmou outra doença. Você não perdeu nada de tratar a febre maculosa. Agora, se você não tratar, aí você pode perder uma vida. Nós perdemos alguma aqui no pronto-socorro e é absurdo o volume, como a doença progride rapidamente. E você não consegue tirar o paciente desse estado de choque, né? Hipotenso, com perfusão ruim, os fenômenos vasculares, hemorrágicos. É realmente desesperador. E pacientes jovens, né? Exatamente. Bem jovens e saudáveis. Exatamente. É uma doença que, pela própria exposição, ela afeta uma proporção bastante grande de pacientes jovens, que são as pessoas que estão mais em contato com o meio ambiente, que, ou por motivos profissionais ou de lazer, vão em áreas onde existe infestação pelo carrapato, então qualquer faixa etária pode ter forma grave. Não é uma doença que poupa pacientes previamente saudáveis. Uhum. André, o poder público, além do tratamento em saúde e oferecimento de atendimento rápido a esses pacientes, e também de bons profissionais para que possam fazer o diagnóstico da doença precocemente. O que o poder público pode fazer nesses parques em que a capivara está presente, ou também as propriedades privadas em relação à vegetação, mato, como é possível fazer a prevenção da disseminação do carrapato nesses ambientes? Infelizmente, todas as medidas, elas são pouco efetivas, tá? Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso. Então, a gente vai depender, sim, das pessoas usarem repelentes, tentarem se proteger e saber da infecção. Agora, o que pode ser feito que ajude de alguma forma, tá? Não é definitivo também, mas diminui o risco. É cortar a vegetação e deixar bem baixo, tá? Então, por quê? Porque o carrapato ele vai entrar em contato com a pessoa através da folhagem, né? Então, se eu tenho uma grama mais alta, fica mais fácil dele acessar, porque ele fica na ponta das folhas da grama. Então, aí ele consegue, quando nós passamos, ele toca ali, ele consegue chegar na pessoa. Agora, se a gente tiver uma grama bem baixinha, né, ele não consegue alcançar a perna de quem estiver ali. Mas é uma medida que, pela própria descrição, se percebe que é uma medida frágil.
Já foram tentados vários tipos de controle químico contra o carrapato e são muito pouco efetivos, além de terem consequências para as áreas, né, ficarem contaminadas. Inclusive, pela capivara ser um animal, ele é terrestre, mas ele fica grande parte do tempo na água. Em geral, isso acontece nas beiras de rios e lagoas, etc. Então, além de contaminar o rio, a lagoa, ele é muito pouco efetivo contra os carrapatos. Já foram várias tentativas foram feitas e nenhuma foi bem sucedida. Recolher as capivaras também não resolve, porque ele é um roedor e ele reproduz muito rápido. E é até um problema, porque se ele é novo, ele tem mais chance de fazer a bacteremia. Então ele amplifica mais a bactéria. Acredita-se que a capivara, depois que ela tem uma infecção, ela fica imune contra aquela bactéria. Então, se ela for jovem e ainda sem ter uma infecção anterior, ela vai ter mais potencial de ser amplificadora. Então, quando a gente tira uma população e ela se reproduz para recompor aquilo, a gente acaba levando um risco maior. E também deslocar a capivara de um lugar para o outro também não resolve, e elas muito difícil a gente conter. Se ela está num local, a gente tirar e conseguir cercar o suficiente para ela não voltar. Então, é um animal que ele é um roedor, e ele tem uma capacidade muito grande de se infiltrar nas situações e chegar de novo no lugar. A capivara hoje é como o javali hoje é uma praga, né? Ele é uma espécie que não é do Brasil, se disseminou e é um grande problema ambiental para a agricultura e, em geral, para as outras espécies também. A capivara é uma espécie nativa, né? Ela tem esse quesito também de já ter se tornado uma praga com alta disseminação, ou não? Ela está naquele ambiente, faz parte desse ambiente e retirar não faz sentido, porque ela faz parte do ecossistema. Exatamente. Retirar não faz sentido, ela não é ela não é invasora, ela é um animal que já estava aqui. As bactérias, parece que teve uma introdução de bactéria que veio da Serra do Mar e foi introduzida nas capivaras do Cerrado. Isso é uma hipótese, tá? É uma hipótese que é bastante plausível para a expansão territorial não da capivara, mas da doença, que pode ter sido uma espécie, a Rickettsia ser uma espécie de bactéria que estava presente na Serra do Mar, e a partir da troca de animais, ou seja, de idas e vindas, a própria, né, ecossistema, enfim, não se sabe exatamente como que foi feito, ele foi introduzido no amblioma sculptum, né? E a partir daí passou a se expandir para a área de cerrado, que era mais restrita à Mata Atlântica. Isso é uma hipótese, mas é uma hipótese que eu acho bastante plausível. Então, na verdade, não é a capivara que é o invasor. Não tem que ser demonizada. Não tem que ser né? demonizada, e de fato, se ela tiver ali, já teve a sua bacteremia, a chance dela transmitir é maior. Então, mesmo matar a capivara, se fosse possível, que não é ilegal, porque ela é um animal nativo, né? Então, também não teria sentido, porque como ela se recompõe, ela vai estar amplificando mais a bactéria. E as pessoas falam muito de castrar também as capivaras. Mas aí vem o problema, elas fazem parte desse ecossistema, vai afetar outras espécies, você acaba produzindo outros problemas, né? E é muito difícil a gente imaginar castrar capivara na natureza. Se a gente tivesse em locais fechados, isso já foi tentado em algumas situações para diminuir a ampliação daquela população, para ter uma população menor. Só que você tem que ter um macho alfa. Então você não pode simplesmente castrar não é simples. As soluções, né, que são pensadas, tem muita gente boa pensando em várias soluções para a febre maculosa. Mas não são decisões simples, não são. É um animal silvestre. Controlar animal silvestre é muito difícil. Isso não é só no Brasil, em qualquer outro lugar, né? Então a gente tem que ter serenidade nas decisões, né? Então existem vários estudos tentando fazer de várias formas. Pode ser que surja alguma alternativa, mas por enquanto o mais importante é as pessoas se protegerem, saberem da doença e receber tratamento precoce.
Tá ótimo. Podia dar doxiciclina para as capivaras, né? Já foi tentado, inclusive, da ivermectina, que é para controlar o carrapato, né? Porque a capivara, ela faz um pouco período de bacteremia. Então, da doxiciclina não é um controle. E elas vão eliminar no meio ambiente, talvez também. Mas apesar de ser uma situação, né, que parece um pouco assim, diferente, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam ivermectina oral para os cervos que tem lá, que reproduzem um outro carrapato, que é um carrapato que transmite a febre maculosa das montanhas rochosas. Então lá eles tentam o controle do carrapato em animal silvestre, utilizando sal misturado com o carrapaticida, né? Oral. Maravilha. Olha, muitas informações, é uma doença realmente que nós temos que tomar cuidado, porque não é fácil perder tantas vidas, né? A gente vê febre maculosa, leptospirose, dengue, né? São doenças, febre amarela agora, retornando, e todas com a febre, né? A febre de base. Eu acho que você falou da febre amarela, eu acho que é uma questão bastante importante. As pessoas que vivem na nossa região têm que se lembrar dessa vacina, porque foi muito falado na época, em 2017, onde a gente teve um surto aqui no estado de São Paulo. O caminho que ela está fazendo é o mesmo. Provavelmente ela vai ocorrer em outras localidades aqui e chegando pelo mesmo lugar que chegou em 2017, ou seja, vindo, né, de Amparo, né, vindo de Pedreira, né, e é de lá que está vindo de novo, tá em Águas, né, em Águas de São Pedro, e Águas de Lindóia, desculpa, que é o mesmo caminho, que é vindo do sul de Minas para cá. Então é provável que a gente, não necessariamente esse ano, porque a febre amarela ela vai andando um pouquinho a cada tempo, né? Então a gente pode ser que nos próximos anos, principalmente no próximo verão, a gente tenha uma expansão até a nossa região aqui, ou até agora, né? Ninguém garante que a gente não tenha uma situação de transmissão entre os primatas aqui, então a gente precisa se vacinar. Quem for em região de mata tem que se vacinar, ou mesmo área rural tem que se vacinar contra a febre amarela, né? E ela já é recomendada aqui na nossa região há muito tempo. André, você já deu gancho para um próximo podcast. Acabou que você vai se meter em mais uma tarefa aqui para... Estamos à disposição. Nós vamos ter que falar de febre amarela, porque eu acho que é um tema muito importante. É o assunto do momento. As pessoas precisam saber, entender um pouco mais sobre como que ela se transmite e a importância da proteção, que é simples, vacina. Porque é outra doença com altíssima taxa de mortalidade. Até maior do que a maculosa, né? Chega até 80% de letalidade nas formas mais graves. Tá joia. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Você quer deixar um recado para a população aqui sobre febre maculosa nessa câmera aqui, por favor? Olha, a grande questão é essa. Evitar é a coisa mais importante, ou seja, aplicar repelente, evitar o contato com a vegetação. Agora, saiu, tem mais uma etapa, que é procurar o carrapato, tentar retirar, certo? E ainda, sempre que possível, sempre que tiver contato nessas situações, tomar um banho com sabonete à base de deltametrina. Agora, o outro acaricida, que é o que mata o carrapato. Perdeu essa oportunidade, tem mais uma ainda. Começou com febre, fale para o seu médico. Eu tive em área com transmissão de febre maculosa. Introduzindo o antibiótico precocemente, a chance de evoluir para o óbito diminui bastante. É isso. Cuide-se. André, obrigado. Valeu. Pessoal, até o próximo podcast. E o André volta aqui. Nós vamos falar sobre febre amarela. Até lá. Tchau. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.